Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo 38. Marcos 8, 31 até 38. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu possas usar esse momento, Pai, de exposição da tua palavra, para abençoar nossas vidas, que teu Santo Espírito fale, Senhor, em nossos corações, nos confronte, nos edifique, nos console, apesar de mim, Pai. É o que nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como sabem, estamos aqui numa série de mensagens que intitulamos As Perguntas de Jesus. E estamos trabalhando algumas perguntas que aparecem nos evangelhos. Há algum tempo nós tratamos, inclusive, do texto exatamente anterior a esse, da perícope exatamente anterior a essa aqui que nós estamos lendo hoje, vamos ler hoje, que foi o momento da confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E nós tratamos desse assunto, nos aprofundamos, e hoje vamos ler a partir do versículo 31, onde Jesus também traz algumas perguntas e vamos nos focar especialmente em uma delas. Vamos ler? Então, ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ele, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Deixou tudo muito claro. Então Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, Jesus pergunta, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, eu me envergonharei dele quando estiver na glória do meu Pai com os santos anjos. Irmãos, há perguntas de Jesus que parecem simples, parecem óbvias, até que a gente realmente pare para perceber o tamanho delas. Tem perguntas que terminam mexendo com a maneira como nós pensamos a vida, como nós pensamos nossos dias, como nós organizamos a nossa vida. Perguntas que confrontam o que está realmente no nosso coração, confrontam nossas prioridades, nossas ações, nossas escolhas. E é exatamente isso que a gente tem buscado aqui nessa caminhada pelas perguntas de Jesus. Como é que Jesus, através dessas perguntas, nos conduz? Como é que essas perguntas nos conduzem? Como é que essas perguntas nos confrontam? Como é que essas perguntas nos consolam? Como é que essas perguntas nos apresentam quem Ele é, qual é a sua missão, o que Ele espera de nós? E a pergunta de hoje é uma daquelas perguntas um pouco mais desconfortáveis para nós. Porque é uma dessas que nos confrontam. A pergunta que Jesus nos faz aqui, principalmente, é: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você não perceba com clareza, mas essa pergunta é muito importante, porque nós
vivemos o tempo inteiro fazendo contas. Talvez você nem perceba que você vive o tempo inteiro fazendo contas. Mas nós passamos boa parte dos nossos dias assim. Não contas de dinheiro apenas, se bem que a gente faz bastante conta de dinheiro, né? Para a gente que mora aqui no Brasil, não é fácil. Mas contas de valor. O tempo todo, quer você queira ou não, a gente está decidindo o que é que vale mais, o que é que vale menos, o que é que merece o nosso tempo, o que é que merece a nossa energia, o que é que merece nossa atenção, o que é que eu estou disposto a lutar para conquistar, que coisas são essas, o que é que eu estou disposto a perder nessas decisões, nessas lutas, nessas escolhas. E essas decisões todas que nós fazemos, seja de forma isolada ou repetida, né, elas vão revelando a ordem das coisas dentro de nós. Tem escolhas que sozinhas já mostram com bastante clareza o que é que a gente está priorizando. Decisões que a gente toma, às vezes uma única vez, mas deixa claro o que é mais importante para a gente, o que é prioridade, o que não é. E tem outras tantas escolhas, às vezes pequenas escolhas, que a gente vai fazendo e elas vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e elas formam um padrão. E quando esse padrão é estabelecido, esse processo de decisão vai ficando mais fácil, é quase automático. Certas coisas passam a ser constantemente priorizadas, enquanto outras são adiadas, são deixadas de lado, são sacrificadas. As decisões vão ficando ali quase que automáticas, porque nós repetimos tanto aquilo ali que construímos um padrão na nossa vida, já adotamos aquela forma de pensar, de decidir, já estabelecemos o filtro e já está sendo exercido por nós a decisão considerando o que é que a gente já categorizou como mais importante na nossa caminhada. Mas o problema é que nem sempre a gente está consciente que a gente pode estar completamente errado nessas decisões. Porque a gente não consegue avaliar sempre o valor das coisas como Deus avalia. Isso fica claro no texto que nós lemos. Pedro, ele tinha acabado de reconhecer corretamente quem era Jesus. Foi o que a gente já tratou aqui anteriormente. É o texto que está acima do texto que a gente leu. Pedro já tinha virado para Jesus e dito: Tu és o Cristo. Tu és o prometido de Deus para restabelecer o reino, para salvar a nação, para salvar. Tu és aquele prometido. Mas quando Jesus começa a dizer para Pedro que ele ia sofrer, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser morto, Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, isso não pode ser assim. E repreende Jesus. Repreende o próprio Cristo que ele acabou de reconhecer. Pedro acertou sobre a identidade de Jesus, mas ele errou na maneira de avaliar o caminho de Jesus, as coisas que deveriam acontecer, de avaliar o reino. Para Pedro, sofrimento, rejeição, cruz, que Jesus anunciou, só poderia significar uma coisa: perda, derrota. E aí Jesus vira para ele e repreende: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Esse é justamente o problema que nós enfrentamos com nossas prioridades. Nós muitas vezes não conseguimos avaliar as coisas como Deus avalia, atribuir o mesmo valor que Deus atribui. E nós nunca avaliamos de forma neutra. Não tenha dúvida alguma disso. A nossa ideia de prioridade, de valor, a nossa ideia do que vale mais, a nossa ideia do que representa sucesso, a nossa ideia do que precisa ser preservado
nas nossas vidas, do que precisa ser sacrificado, deixado de lado, vai sendo moldada o tempo todo, também por ações externas do mundo que a gente vive, da sociedade em que nós vivemos, da cultura em que nós vivemos, os sistemas de pensamento que existem e são colocados diante de nós e que tantas vezes terminamos nos enveredando. Os pensamentos políticos também têm formado muito mais a fé das pessoas do que a Bíblia para muita gente. E tantas outras vozes e ideias que nós repetimos repetidamente e nós terminamos consumindo tudo isso. E sem perceber, a gente começa a pensar muito mais segundo os homens e avaliar segundo os homens do que segundo Deus. Por isso, muitas vezes, um conflito de prioridades na nossa vida não aparece de forma tão clara. Seja porque nós já nos enveredamos por esse caminho, mas também porque nem sempre é algo claramente certo e claramente errado. Às vezes, o conflito aparece entre coisas legítimas, entre coisas importantes, entre coisas desejáveis, entre coisas boas. E a gente termina escolhendo aquilo que nós avaliamos como mais vantajoso, mais seguro, mais confortável, ou mais coerente com a lógica que a gente aprendeu a seguir. E aí eu volto. O problema é que nem sempre aquilo que parece ganho aos nossos olhos é ganho diante de Deus. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, avaliar como Deus avalia. Pedro, ele olhava para aquilo que Jesus acabou de anunciar e, como falei, só enxergava perda. Sofrimento, aos olhos humanos, parece perda. Rejeição, parece perda. Cruz, parece derrota. Humanamente, a reação de Pedro fazia total sentido. Mas aquilo que parecia perda aos olhos de Pedro fazia parte da vontade de Deus e era ganho para toda a humanidade, inclusive para o próprio Pedro. Era o caminho pela qual viria a nossa salvação, a nossa redenção. E é nesse momento que Jesus reúne a multidão, juntamente com os seus discípulos, e começa a explicar não só o caminho que ele percorreria agora, não só aquilo que ele já tinha acabado de falar, mas ele começa a explicar também o caminho que seus discípulos, que seus seguidores, que a multidão que estava interessada em Jesus, também deveria percorrer se desejassem segui-lo. E aí Jesus vem e fala sobre negar a si mesmo, vocês também. Tomar a cruz, vocês também. E até perder a vida por causa do evangelho, vocês também. E então vem com essa pergunta. E de que adianta o mundo, ao homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto, ele é essencialmente sobre discipulado. Mas eu quero que você note sobre ser um discípulo de Jesus, sobre o caminho com Jesus. Mas eu quero que você note que, além de um caminho a seguir, com essa pergunta, Jesus está colocando diante daquelas pessoas e diante de nós duas maneiras de avaliar a vida. Existe uma maneira de pensar que parece muito natural para nós, que faz muito sentido, e que provavelmente a gente já repetiu isso, já decidiu dessa forma, onde ganhar é sempre melhor que perder. Preservar algo é sempre melhor do que abrir mão de algo. Ter mais é sempre melhor do que ter menos. Ser reconhecido é sempre melhor do que ser mais um na multidão, do que ser esquecido. Evitar sofrimento é sempre melhor do que enfrentar um sofrimento. Manter o controle é sempre melhor do que se render e abrir mão do controle. E Jesus vem mostrar que essa lógica nem sempre
está certa. Na verdade, pode estar completamente errada em muitos momentos. Porque alguém pode ganhar muito e ainda perder, sair perdendo. Alguém pode preservar alguma coisa que considera muito importante e, porque agiu assim, perder algo muito maior que aquilo. Pode alcançar aquilo pelo qual passou anos batalhando, lutando para ter, e depois descobrir que o preço pago foi alto demais. Por isso, essa pergunta não é apenas sobre dinheiro. Passa por isso. Não é apenas sobre carreira, sucesso. Passa por isso. Mas é uma pergunta sobre valor. O que é aquilo que nós estamos priorizando? Que nós estamos atribuindo mais valor? Quais são essas coisas pelas quais nós estamos essencialmente e primeiramente gastando a nossa vida, gastando os nossos dias, gastando o nosso tempo? Quais são essas coisas que a gente está tentando ganhar e que por conta disso, sem perceber, a gente está entregando outras coisas em troca que seriam mais importantes? Porque a gente atribuiu valor de forma meramente humana, pensamento meramente terreno. E é justamente aqui que Jesus começa a desmontar essa maneira humana, natural de organizar a vida, de pensar. Porque antes de perguntar o que nós estamos ganhando, o texto nos força a isso. Nos força a perguntar a partir de que lógica estamos decidindo o que vale a pena ganhar ou perder. A partir de que lógica estamos decidindo o que vale a pena ganhar ou perder. E essa é a primeira verdade que precisamos enxergar aqui no texto. E o nosso primeiro ponto na manhã de hoje. Nossas prioridades revelam a lógica pela qual estamos enxergando a vida. Se Jesus diz a Pedro: você não pensa nas coisas de Deus como repreensão, mas nas dos homens, então uma das primeiras coisas que nós precisamos admitir é que nós podemos fazer a mesma coisa. Isso parece óbvio, às vezes, quando a gente passa por cima assim desse tema, mas não é simples. Sabe por quê? E aqui eu queria que você fosse muito sincero consigo mesmo. Você realmente parasse de lutar com a verdade. Nós temos muita facilidade, geralmente, para confiar nas nossas próprias avaliações. Nós temos muita facilidade de chegar diante de uma situação, de uma decisão, avaliar e ponto final. É isso. E a gente confia nessa nossa avaliação, achando que está sendo prudente, que está sendo correto, que está sendo racional, que está sendo maduro, que está sendo responsável. E às vezes estamos. Mas outras tantas vezes estamos apenas chamando de prudência o que é medo, o que é falta de fé. Estamos chamando de necessidade aquilo que é idolatria. E a gente está dando um nome bonito e uma boa justificativa. A gente está chamando de oportunidade aquilo que pode nos afastar de Deus. Por isso, a vida com Deus exige vigilância. E exige a humildade de perguntar: será que eu estou enxergando isso como Deus enxerga? Será que eu estou enxergando isso
a partir dos valores da palavra de Deus, do próprio Deus? Será que eu estou dando a essa oportunidade, a esse relacionamento, a esse dinheiro, a essa posição no trabalho, o mesmo peso que Deus dá? Ou eu estou tão convencido do que eu quero, que eu estou somente procurando as razões para justificar uma decisão que eu já está tomada no meu coração, ou que eu pretendo tomar? Dá para entender, irmãos? Eu queria até deixar sobre vigilância um exemplo mais concreto. E por favor, não me entenda mal. Eu não estou aqui falando bem de mim mesmo. Mas eu não sei se todos sabem, mas eu sou advogado também. E lá no começo, eu trabalhava num escritório. E ia tudo muito bem. E o pessoal lá sabia que eu era crente. E trabalhava, cumpria meus horários, fazia bem o que eu tinha de fazer. Até que eu peguei um processo e que fiz toda a situação lá, resolvi o problema, apresentei para o sócio lá, que era dono do escritório. Ele olhou, Marcelo, tá muito bom, tal, é isso aí, que bom ter você com a gente, tá, blá, 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 blá. Mas eu queria que tu mudasse só isso aqui. E o que ele queria que mudasse era uma circunstância fática do processo, que na verdade era mentir. Ele, ó, realmente foi assim, mas a gente vai dizer que não foi não, que é melhor. Resolve a situação. E aí eu virei para ele e fiz, meu amigo, eu não posso fazer. Eu não vou fazer. Aí isso gerou toda uma situação no escritório, que eram dois donos. Aí esse dono que eu estava falando se reuniu com o outro. Daqui a pouco os dois me chamam na sala deles lá, sala gigante, linda, tal. Senta aqui. Aí eu sentei e mostraram toda a lógica humana para tentar me convencer a mentir e resolver o problema. E eu disse: eu não posso. Ah, mas você é advogado, a gente está aqui na defesa dos interesses e tal, não sei o quê. Pegou um livro, deu, vá ali na sua sala, leia o capítulo desse livro aqui, tal, marcou as páginas, e daqui a pouco, quando você terminar, você bate aqui de novo. Fui para minha sala, sentei, li o livro, voltei. E aí? Eu não posso. Tem outro livro muito mais importante que guia as minhas decisões. E aí, a gente teve a situação lá. E sabe o que foi que eles disseram? Tá bom, Marcelo. Tudo bem. Entregue pra gente assim. Aí eu fui pra minha sala, terminei, então entreguei. Mas, meus irmãos, aquela situação produziu em mim um temor que foi muito além daquele episódio. E eu vou ser bem sincero. Sabe o que foi que eu fiquei pensando ali? Em quão miserável eu sou. O que veio na minha cabeça foi: rapaz, hoje eu consegui dizer sim. Mas essa pressão não vai acabar aqui, não. E daqui a pouco, eu vou estar ganhando muito mais dinheiro aqui. Porque eu estava indo muito bem lá. E vai ser muito difícil. Cada vez mais difícil eu dizer não. E orei, orei. E Deus colocou no meu coração de sair daquele lugar. Sabe por quê, irmão? Que eu não confiava tanto em mim. Naquele momento. Naquela situação. Eu não fui obrigado a mentir no fim das contas, não. Mas eu sei que a pressão ali ia ser recorrente. Junto com outros benefícios que iriam cada vez se tornar mais atrativos na minha razão humana para ceder. Eu não estou dizendo isso para dizer que as suas decisões exigem esse mesmo tipo de postura, tá?
Eu estou só realmente abrindo o coração para dizer que a gente precisa vigiar e não confie tanto nas suas avaliações. Não confie tanto na sua forma de enxergar o mundo. Não confie tanto em si mesmo. Porque a gente é influenciado, influenciável. Por outro lado, eu conheço gente que precisava de muito dinheiro, precisava muito de dinheiro. Estava passando dificuldade, desempregado. E apareceram boas oportunidades, mas junto com a oportunidade que ia resolver o problema financeiro, tinha aquela coisa errada envolvida. Tinha algo errado. E ela permaneceu fiel, negou o emprego, continuou buscando por meses e meses e meses e meses e meses. Mas entendeu qual era a prioridade e que preservar a fidelidade a Deus valia mais do que preservar aquela oportunidade. Então nós estamos sempre diante de situações semelhantes. Há pessoas que fazem aquilo que é errado no trabalho porque tem medo de perder o emprego. Aquilo que é errado, entenda. Aquilo que é pecado. Como é que a gente está avaliando o mundo, a vida, as decisões? Tem pessoas que aceitam ferir a consciência para não abrir mão de uma vantagem. Tem pessoas que permanecem em relações que sabem que são pecaminosas ou que as afastam de Deus, porque tem medo do que vai perder com o fim daquela amizade ou daquele relacionamento. Tem pessoas que começam a ceder em pequenas coisas porque acreditam que depois vão colocar limites, com medo de perder algo, e depois chegam num ponto que aquelas coisas que eram pequenas vão tomando proporções que já não tem mais como controlar. E aquilo que antes era inegociável já foi-se embora, já foi trocado, já foi negociado. É por isso, irmãos, que não basta ter convicções. Não basta saber o que é certo. Não basta achar que sabe avaliar todas as coisas, todas as decisões. A gente precisa submeter tudo isso continuamente a Deus. E a gente precisa da palavra corrigindo nossa percepção, ajustando nosso coração, nossos valores, nossas prioridades. A gente precisa da oração verdadeira, entregando tudo isso a Deus, expondo nossas motivações a Deus. A gente precisa da comunhão de irmãos maduros na fé, nos ajudando a enxergar aquilo que talvez a gente não esteja enxergando naquela situação. Precisa da igreja. Nunca ache que maturidade cristã é você chegar num ponto que você confia plenamente no seu julgamento, na sua avaliação das coisas. Sabia que tem gente assim? Acha que pela caminhada e pelo conhecimento bíblico que construiu, tudo que ela enxerga na vida, ela tem a visão correta das coisas o tempo inteiro. Sobre ela e sobre os outros. Nunca ache que é isso. A maturidade é muito mais a gente chegar num ponto em que a gente aprende a desconfiar do nosso coração o suficiente para submetê-lo constantemente ao Senhor e à sua palavra. Nossas prioridades revelam a lógica pela qual estamos enxergando a vida. Repito. Por isso, antes de defender nossas escolhas, a gente precisa aprender a colocá-las diante da palavra, diante de Deus, e perguntar se aquilo que parece ganho para nós também é ganho diante de Deus. Nunca se esqueça disso.
E o segundo ponto, queria até dar um outro bom testemunho em relação a isso. Não meu agora, mas de irmãos da igreja, que em gabinetes ou em conversas, com todas as letras, chegaram para dizer: pastor, eu trabalho com isso, com tal coisa, mas o cliente quer que eu faça tal coisa. E se eu fizer, eu vou estar ajudando ele no pecado. Devo fazer, mas é aquela pergunta que já sabe a resposta, né? A gente vem mais para orar junto. O irmão, nenhuma dessas pessoas que um dia me procuraram aqui, tenho certeza que não estavam na dúvida. E a gente conversar e dizer: irmão, honre a Deus com as suas escolhas. E confie. Não faça. E louva a Deus por tudo isso. O nosso segundo ponto aqui é que aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, talvez a gente não perceba isso, mas quando a gente faz nossa lista de prioridades, aquilo que a gente escolhe que está em primeiro lugar, determina aquilo que a gente está disposto a perder. O que a gente escolhe que está em primeiro lugar, determina aquilo que a gente está disposto a perder. Depois de corrigir Pedro, Jesus chama seus discípulos, a multidão, e diz, esse texto que nós já conhecemos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se. Tome a sua cruz e me siga. Quer me seguir? Negue-se. Tome a sua cruz, então me siga. A conversa deixa de ser somente sobre o que ia acontecer com Jesus e agora passa a ser... Essa pausa para quem vai ver filmado é um carro de som passando aqui. Que é propaganda política, para completar. Eu espero que não seja uma carreata. Se for uma carreata, complicou hoje. É uma carreata, é? É. Aí foi-se embora o som. Acho que o som já foi. Acabou. Dá para ouvir? Dá, né? Me ouvir, né? Ouvir lá não. A conversa de Jesus aqui, agora, passa a ser diretamente sobre o caminho das pessoas que querem seguir ele. E Jesus deixa claro um princípio. Toda escolha importante vai envolver uma renúncia. A escolha com ele, para ele, da vida com ele, vai envolver uma renúncia. A gente não consegue preservar tudo ao mesmo tempo. Não dá. E quando as coisas entram em conflito, umas têm que ceder. Não dá para preservar tudo. E é nesse momento dessa troca, disso que a gente permite ceder, disso que a gente cede, que a gente descobre o que é que ocupa o lugar mais importante. O que é que ocupa o lugar mais alto. O que é que nós realmente valorizamos. Por isso, quando Jesus fala em negar a si mesmo, ele não está falando de desprezo por si próprio, tá? Como se a vida cristã exigisse que a gente sofresse sempre, se odiasse e achasse que tudo é mal. Não. Não tem a ver com isso. É um sentido muito mais profundo. Negar a si mesmo é deixar de tratar a própria vontade como autoridade final. Deixar de tratar a própria avaliação como a última palavra. É reconhecer que haverá momentos em que aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu preciso, aquilo que parece melhor para mim e aquilo que Cristo quer estarão em direções diferentes. E quando isso acontecer, seguir a Jesus significa que a minha vontade não deve prevalecer. E isso pode doer bastante. Não tenha dúvida disso. É por isso que Jesus fala também tomar a sua cruz. Para nós, a cruz se tornou um símbolo bonito.
Porque é a nossa, através do que Cristo fez na cruz, é a nossa salvação. Mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar ali, Jesus nem tinha sido crucificado ainda. Elas não entendiam ainda o que tinha acontecer, o que, é que ia acontecer. A cruz tinha outro significado. A cruz era um instrumento de execução de uma pena de morte. E envolvia sofrimento, vergonha. Já existia a situação dos condenados carregarem a cruz até o seu local de execução, chegarem lá e serem executados, mortos. Quando Jesus está falando para aquelas pessoas, naquele momento, o que elas estão enxergando é isso. Tome a sua cruz e siga-me, pegue esse instrumento de morte, de execução e me siga. Negue-se. Mate as suas vontades, os seus planos. E me seguir pode custar caro. Vai ter coisas que vão precisar morrer. Vai ter planos que vão precisar ser abandonados. Vão ter amizades que vão precisar ser desfeitas. Vão ter demissões que vão precisar ser pedidas. Às vezes. Vão ter propostas que deverão ser rejeitadas. Porque você disse sim a Jesus. E isso é um ponto muito importante, meus irmãos. A gente geralmente pensa em prioridade somente a partir daquilo que a gente precisa escolher ter. O que é que eu quero ter agora? É primeiro isso, depois aquilo. O que é que eu quero ter? Mas Jesus nos faz pensar em prioridade a partir daquilo que a gente está disposto a perder. O que é que a gente está entregando em troca daquilo que eu quero ter? Porque todo mundo perde alguma coisa para preservar aquilo que ela considera mais importante. É assim ou não é? Há quem abra mão da integridade para preservar uma oportunidade. Há quem abra mão da comunhão com Deus para preservar um ritmo de vida que escolheu por amor a outras coisas. Há quem saiba que determinada decisão o afasta de Cristo, mas continua porque considera doloroso demais perder aquilo que ela tanto quer. Mas também existe aqueles que aceitam, sim, perder dinheiro, aprovação, oportunidade, conforto, porque entenderam que há coisas que não podem ser preservadas quando elas custam a fidelidade a Jesus, a fidelidade a Cristo. E no versículo 35, Jesus leva essa verdade ainda mais longe. E diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser preservar essas coisas que estão em conflito com o caminho daquele que me segue, vai perder a sua vida. Mas quem perder a vida por causa e pelo Evangelho, a salvará. Perceba novamente a inversão aqui. Pedro queria preservar Jesus da cruz. Tudo começou aí, não foi? E Jesus então diz que fazer da preservação da própria vida o valor máximo é justamente o caminho de perder a vida. E eu repito, isso não é que o cristão deve procurar sofrimento, desprezar segurança, desprezar o trabalho, desprezar os esforços nesse mundo, ou tratar toda a perda como se fosse uma coisa boa. Não tem a ver com isso. O ponto é outro. Há algo que vale mais do que preservar a vida do jeito que nós queremos vivê-la. Você tem seus sonhos, não tem? A que custo você está correndo atrás deles?
Só um exemplo. Você tem seus planos, não tem? A que custo você está executando seus planos? O que é que você está entregando em troca da execução dos seus planos, dos seus sonhos? E é quando a gente para perceber isso, para pensar nisso, que nossas prioridades vão ficando realmente concretas diante de nós. Porque é muito fácil dizer que seguimos a Cristo, que Cristo é o mais importante das nossas vidas, quando seguir a Cristo não ameaça nada que a gente considera importante também. Que a gente dá muito valor, que tem nosso coração, que a gente transformou em tesouro nos nossos corações. A prioridade verdadeira, a fidelidade aparece quando obedecer custa. Quando seguir custa. E eu tenho certeza que você enfrenta essas situações. Já enfrentou, vai enfrentar. E é aí que nós descobrimos se Jesus é somente alguém que a gente quer acrescentar na nossa vida como um provedor de bênçãos, ou se ele realmente é aquele que tem autoridade para definir a vida que nós vamos viver. Eu abro mão dos meus planos. A gente não canta, né? Abro mão do... Eu vou cantar não, não. Vou citar. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Mas às vezes a gente canta só da boca para fora. Que às vezes o nosso sonho, o nosso plano é outro, que não tem a ver com Cristo. E a gente não consegue abrir mão. Aí a nossa prioridade aparece. Está aparecendo. Está se concretizando. E por isso, antes de perguntar essa pergunta de Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Ele também nos mostra que a pergunta sobre prioridades também passa por outra questão. O que eu estou disposto a perder para não perder aquilo que realmente importa? O que é que eu estou disposto a perder para preservar o que importa? O que é que eu estou disposto a perder para não perder o que está em primeiro lugar na minha vida? E esse é o nosso terceiro e último ponto. Fique tranquilo, estamos acabando. Mas podemos ganhar aquilo que queremos e descobrir que pagamos caro demais. Então, depois disso aí é que Jesus chega à pergunta que está no centro aqui, que a gente está se debruçando. Do que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E talvez a força dessa pergunta esteja justamente no fato de que Jesus não está falando aqui de uma pessoa que fracassou, não. Notou de quem é que Jesus está falando? Ele não está falando de um cara que tentou e não conseguiu e deu tudo errado, não. A hipótese dele é uma pessoa que conquistou. É uma pessoa que conseguiu. É alguém que ganhou. É alguém que chegou onde queria chegar. É alguém que construiu, que conquistou, que realizou seus planos. E não ganhou pouco, não, ganhou muito. Ganhou o mundo inteiro. Ganhou tudo que queria. Percebe a hipótese? Jesus não está falando de, você decidiu errado e deu tudo errado, não. Está falando, seus planos deram certo. Esse homem conseguiu. Ganhou o mundo inteiro. E Jesus está apresentando uma forma extrema aqui de mostrar que mesmo a maior conquista possível que a gente possa ter nos nossos corações ainda pode representar uma perda terrível. Se aquilo que foi entregue em troca dessa conquista tinha um valor maior. Custou a fidelidade a Deus. Custou o caminho com o Senhor. E isso muda normalmente, portanto, nossa forma de avaliar as coisas. De perguntar antes de decidir.
A gente geralmente pergunta: vai dar certo? Eu consigo? Vai me fazer crescer? Vai me trazer segurança? Vai me trazer provisão? Vai melhorar minha vida? Vai me dar conforto? Vai garantir o futuro dos meus filhos? Mas Jesus introduz outra pergunta: do que vale fazer isso? O que é que está sendo dado em troca? Do que vale diante dos critérios do reino, diante da palavra? Porque nem tudo que é bom, de acordo com a nossa forma de pensar humana, vale a pena. E me permita ser claro: nem toda porta que se abre deve ser atravessada. Nem toda oportunidade que aparece deve ser aceita. Nem tudo que aparentemente produz vantagem, de fato é ganho. Tem coisas que podem melhorar muito a nossa vida terrena, supostamente. Aumentar aquilo que temos, mas diminuir quem nós somos diante de Deus. Melhor expressando, diminuir nossa fidelidade ao Senhor. É por isso que a pergunta, que também está no texto aí, que a gente já citou, é: o que o homem poderia dar? Outra pergunta: o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que o homem poderia dar em troca de nossa alma? Jesus fala em troca. Então perceba, nós estamos fazendo trocas o tempo todo. Nós trocamos o tempo por alguma coisa. Nós trocamos nossa energia por alguma coisa. Nós trocamos nossa atenção por alguma coisa. Nós trocamos nossas convicções por alguma coisa. Nós trocamos anos de nossas vidas nos dedicando a tanta coisa para conquistar outras. A gente está sempre nessas trocas. E cada escolha que a gente vai fazendo está anunciando silenciosamente dentro de nós: isto vale aquilo. Isso vale eu perder aquilo. Isso vale conquistar aquilo em troca de perder isso. E o problema está naquilo que nós falamos no começo. Nós podemos atribuir um valor enorme a coisas que não têm valor, a coisas pequenas desse mundo que parecem grandes, e tratar como pequenas coisas que são preciosas para Deus, que são importantes para Deus, que são prioridade na palavra. E a gente vai fazendo aquelas trocas, aquelas decisões e estabelecendo os padrões errados na nossa vida, nos distanciando do Senhor. Você quer um outro exemplo concreto que a gente geralmente faz? Sua família sempre será uma prioridade em relação ao dinheiro. O que é mais importante para a sua família? Você que trabalha, você que se dedica tanto, o que é que você tem buscado dar à sua família? Já parou para perceber que tantas vezes todo o nosso esforço pela família é somente em busca de dar dinheiro para a família? E a gente não consegue entregar mais nada? É a gente conquistar, 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 ao ponto que a gente se perdeu dentro de casa, e que tudo que sobra para dentro de casa é cansaço, reclamação, maledicência, frustração, pessimismo. Mas a gente acha que é mais importante a gente dar aquela viagem, aquele dinheiro, e a gente vai trocando as coisas
achando que é mais importante e que tudo vai ser resolvido quando chegar a casa nova que a gente conseguiu comprar depois de tudo isso. Que tudo vai ser resolvido quando a gente fizer 15 dias de viagem, porque conseguiu juntar dinheiro para isso. Quando todo o resto do ano foi trocado. A família por dinheiro. Quando você poderia viver com muito menos e estar muito mais presente na sua família, na vida dos seus filhos. Notou como a gente faz fácil essas escolhas às vezes? Como parece tão lógico nossas prioridades. Isso é só um exemplo. Tem tantos outros. Eu tenho certeza que você já enfrentou escolhas que precisa avaliar a situação, que teve dúvida. Submeta sempre ao Senhor. Que no fim, a prioridade é isso. É saber o que pode ser perdido e o que não pode ser negociado. Mas à luz dos valores da palavra de Deus. Não confie nas suas avaliações meramente humanas. Porque vai ter momento que o que você vai perder vai parecer muito maior do que você poderia suportar, ou vai parecer irracional, ilógico. E você não aceita perder aquilo de jeito nenhum, não faz sentido nenhum, humanamente falando, mas diante da palavra faz. Quer um exemplo simples? É perder a sua vida por Cristo. Tem situação que pode chegar nesse extremo, meu irmão, minha irmã. E acontece hoje. Não foi só no passado, não. Hoje, nós temos pessoas sendo executadas simplesmente porque se declaram cristãs. Somente por isso. Estão lá dentro da igreja, chega um grupo, invade a igreja, sequestra as mulheres e crianças, mata os homens. Isso acontece hoje. Hoje. Não era muito mais fácil não ir para a igreja? Não era muito mais fácil dizer, não, esse negócio de Jesus não. É mais importante a gente preservar a nossa vida aqui. Mas aqueles irmãos aprenderam a não avaliar a vida com os olhos daqui. E a gente tem decisões muito mais fáceis que essa. Tantas vezes diante de nós. E terminamos sacrificando aquilo que é mais importante para o Senhor. Para preservar o que não tem valor. E por favor, por fim, isso aqui não é nenhuma pressão, não. Mas, às vezes, a gente acha que a gente não tem tempo nem para servir a Deus, nem para frequentar a igreja. Meu irmão, quando isso acontece, quando está assim, eu lhe garanto que você está fazendo trocas erradas. Você está com prioridades no lugar errado. Você colocou outras coisas acima da vida com Deus, de cumprir a missão que Deus lhe deu. Então, irmãos, nós vamos encerrar aqui cantando uma música. Somente para nos lembrar que nossas prioridades, elas não aparecem em momentos isolados, não. Elas estão presentes o tempo todo nos nossos dias e vão dando forma a quem nós somos, vão dando forma às nossas decisões, aos nossos dias.
aos nossos relacionamentos, ao tipo de pessoa que estamos nos tornando, forma como nós tratamos nossa família, forma como nós tratamos as pessoas que têm menos do que nós, forma como nós tratamos as pessoas que têm mais do que nós, forma como nós tratamos a igreja. Nossas prioridades vão dando forma a quem nós somos, ao que fazemos, ao que nos dedicamos. E é por isso que nós precisamos olhar com muita seriedade o caminho que estamos escolhendo, as decisões que estamos fazendo, o que estamos trilhando na nossa vida aqui. Porque tem coisas que hoje podem custar caro demais para você. Obedecer custa, renunciar custa, permanecer fiel custa. Dizer não, quando todo mundo diz sim, na lógica do mundo, custa. Mas existe um preço maior ainda. Gastar a vida inteira com aquilo que não vale nada. E Jesus termina aqui o texto apontando para frente. Se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus ele termina falando do dia que ele voltará em glória, na glória do Pai. Isso significa que nem toda perda hoje será perda no fim. Isso significa que nem todo ganho hoje continuará sendo ganho quando chegar o fim, quando tudo for revelado. Isso significa que tudo que a gente vive aqui vai acabar. E isso deve fazer parte da conta, quando nós estamos definindo nossas prioridades, quando nós estamos fazendo as trocas, quando nós estamos dizendo o que é mais importante para a gente. Nós podemos ter muitas coisas boas aqui. Podemos sonhar, trabalhar, construir, conquistar. Mas nenhuma dessas coisas deve ser a melhor parte da vida. Eu me lembro de uma oração, na verdade é uma música sobre oração, do grupo Os Arrais. Que no trecho da música, talvez eu não lembre exatamente, mas ele ora: Senhor, me dê somente aquilo que eu prontamente consiga abandonar. Senhor, não me permite ter mais, ao ponto de enganar meu coração e eu viver só por aquilo, não. Só me permite ter aquelas coisas que, se um dia for necessário, eu consiga abrir mão delas para ser fiel a Ti. Porque nada das coisas daqui, meus irmãos, pode ocupar o lugar de tesouro nos nossos corações. Pode ser o nosso tesouro. A boa parte é Cristo. E nada pode ter mais valor que Ele. E a gente vai cantar sobre isso aqui. Principalmente, Cristo é que não deve ser colocado para depois. E as coisas do reino, de seu reino. É Ele que não pode receber somente o que sobra. É Ele que não pode receber somente parte que nós separamos para Ele. Que Ele vale mais do que tudo aquilo que nós temos medo de perder. Não tenha dúvida nenhuma disso. Porque do que adianta o homem ganhar até mesmo o mundo inteiro e perder a sua alma?